Olá, gente. Marcelo Rocha. Hoje nossa aula aqui do sexto ano do coração vai ser na sala da minha casa. Vocês sabem aí que eu tive uma entorse no tornozelo, nada grave, mas que tá me tirando aí quase 2 semanas do trabalho. E aí, se ouvirem algum choro de bebê, é a Alice, que ainda não dormiu. E hoje a gente vai continuar o assunto que a gente começou na sala de aula, que é sobre os biomas brasileiros. Lembra que a gente. Esse slide eu vou deixar inclusive na sala do Classroom. A gente já viu tudo isso aqui. Mas a gente parou nas florestas brasileiras, vimos as quatro. Exato, aqui. A gente já viu a Amazônia, maior floresta tropical do Brasil, no Brasil, não só totalmente brasileira, não é? Vimos a Mata Atlântica, e a nossa vegetação aqui do nosso litoral, da nossa cidade. Vimos a Araucária, aqui em cima, vegetação que está incorporada aqui dentro do domínio da Mata Atlântica, só que por conta das altitudes, a Araucária angustifolia, ou pinheiro do Paraná, se propagou muito mais. E terminamos a aula passada vendo esse pequenininho aqui, que é a Mata dos Cocais, que Maranhão, um pedacinho do Piauí. Não é o coqueiro que a gente conhece, mas é de uma família muito próxima. É a palmeira de Babaçu e a palmeira de Carnaúba. E a gente vai seguir aqui falando desse próximo bioma, que é o bioma do sertão nordestino, que é a Caatinga. Começa aqui com essa imagem linda, com esse pseudo sertanejo aqui na janela. Caatinga que não tem nada a ver com mau cheiro ou algo desse tipo. Na verdade é uma palavra de tradução indígena, que tem uma tradução mais ou menos assim como mata branca, ou mata que não tem cor. Isso é muito comum por conta do período da seca, as plantas perderem as folhas. É um bioma completamente brasileiro. Vou pegar aqui quase todos os estados do Nordeste, se estendendo aqui até o norte de Minas Gerais. Então, o maior bioma nordestino, tá, gente? Bioma muito bonito, faz transição aqui com cerrado em algumas áreas. E o que separa ele da Mata Atlântica é o Planalto da Borborema, aquele conjunto de planalto que a gente já estudou no semestre passado. Enfim, a Caatinga é um bioma adaptado ao clima semiárido, ou seja, aquele clima que tem chuvas escassas e regulares, dependendo aí do local. Tranquilamente vai passar aí dos 8, 9 meses sem chuva, e quando chove, chove muito em pouco tempo. Como é um lugar muito quente, a transpiração, a evapotranspiração é muito alta, fazendo com que essa água não fique retida. E aí as plantas, no período da seca, ficam com esse aspecto meio morto, mas na verdade isso é a questão do xerofitismo. As xerófitas são plantas adaptadas a baixa umidade. E elas conseguem se adaptar fazendo algumas manobras, como é o caso, por exemplo, de perder as folhas, são caducifólias. Isso porque quando elas perdem as folhas, elas diminuem o seu potencial de evapotranspiração e assim acaba perdendo menos água. Então, é uma estratégia de economia de água. Fora isso, ela apresenta um crescimento mediano. Obviamente que a gente está falando de um bioma grande. Se você for naquela região de transição, próximo mais ao agreste, então, um exemplo, Caruaru, Gravatá, Bezerros, Gravatá nem tanto, mas um pouquinho mais para lá, São Caetano, Belo Jardim, você já vê um pouco de caatinga, mas se misturando com árvores maiores. Já se você segue em direção ao Alto Sertão, então Serra Talhada, Floresta, Petrolina, ali você vai ver a caatinga muito mais seca, então é a chamada hiperxerófila.
Então é seca ao extremo, então algumas espécies que se adaptam aqui mais próximo, no próximo mais do agreste, elas não se adaptam lá. Então, o que torna o bioma extremamente rico. Um outro fator interessante, como você está vendo aqui nessa foto, é que basta chover na Caatinga que logo a vegetação ela muda de cor. Então essa água ela é absorvida rapidamente e aí esse período de floração e reprodução acaba sendo bem rápido, ao mesmo tempo que quando para de chover, em pouco tempo volta tudo a ficar seco. Só algumas árvores se mantêm, algumas pelo fato de terem raízes mais profundas, outros pela capacidade de absorver água. Então é bem interessante isso aí. Em relação à questão do solo, dá para notar aqui nessa imagem, você tem um solo pobre em matéria orgânica, óbvio, porque pela falta d'água a decomposição dos organismos ela é comprometida. Então, praticamente os animais ou plantas que morrem aqui, eles meio que dissecam, né? Não se decompõem assim como a gente conhece na região de floresta. E isso acaba deixando o solo pobre em matéria orgânica, embora pelo terreno, geologicamente falando, você tenha um solo rico em alguns sais minerais. É muito comum na região da Caatinga, pelo fato do sertão estar numa região plana, mas não baixa, uma região de depressão sertaneja, aparecer esses morros testemunhos aqui, esses relevos residuais que são conhecidos aí por Inselbergs. Isso aqui testemunha que um dia essas áreas foram muito mais altas. Alguns desses aí aparecem em maior tamanho, formando o que a gente chama de brejo de altitude. Lá em cima do brejo de altitude, vou dar um exemplo, Triunfo, por conta da altitude, o clima muda, e aí você tem uma vegetação bem diferente, inclusive puxando um pouco mais para as áreas de floresta. Então, algumas imagens da Caatinga, umas espécies muito bonitas. Tem alguns tipos de cacto, tem outros de grande porte aí, que bonito, facheiro, mandacaru, xique-xique. O que mostra que a Caatinga, mesmo em meio à aridez, a semi-aridez, ela é uma vegetação de grande biodiversidade. Olha que lindo, algumas bromélias. Você pensa que está morta, não, né? Mas ela se adapta muito bem a esse período de seca. Do mesmo jeito que há uma biodiversidade em relação à espécie de vegetais, isso também ocorre com espécies de animais. Que bonito aí. Tem até uma espécie foi descoberta recentemente, não identificada, que é essa aqui. A ciência ainda está descobrindo. É mais para dizer aí a biodiversidade da Caatinga como é incrível, certo? Em relação à questão dos impactos, basicamente por estar numa região extremamente pobre, então a pobreza acaba sendo de certa forma uma ameaça, como eu dei nesse exemplo aqui, ó. Produção de lenha, de carvão, então muitos eram usados para olaria, fabricação de tijolos, e aí a falta de equipamento, a contaminação de água por agrotóxico, técnicas inadequadas de irrigação, que resulta na salinização. A gente já estudou isso em sala, que é o excesso de sais pela irrigação feita de maneira irregular. Enfim, embora tenha algumas áreas produzindo aí na região de domínio da Caatinga, é o caso de Petrolina, mas ali é em função do Rio São Francisco, tendo em vista que a maior parte dos rios que cortam a Caatinga são rios temporários, né? Eles secam no período de estiagem, com exceção de São Francisco. Então esse bioma lindo, totalmente brasileiro, a cara do nordestino. O próximo bioma, um bioma até que lembra a Caatinga em algumas áreas, até porque tem algumas zonas de transição entre Caatinga e Cerrado. Essa foto resume muito. Você tem uma predominância de espécies rasteiras, herbáceas, gramíneas, com árvores relativamente de médio porte, embora existam árvores de grande porte, caso do ipê,
E uma marca do cerrado é essa vegetação com tronco retorcido, em sua grande maioria, que perde que perdem as folhas, assim como na caatinga, durante o período da seca, para poder economizar água. A grande questão é que o cerrado ele tem um clima tropical com duas estações definidas. E aí no período mais brabo da seca, que inclusive é agora, tem lugares aí no Brasil que há mais de 100 dias que não chove, a região de Brasília, Mato Grosso, Goiás, aquela área. Então muitas vezes as plantas elas se adaptam é, é, crescendo as raízes. Então muitas árvores do cerrado têm raízes profundas para captar mais água do subsolo. Então o cerrado que ele está aqui, ó, no centro do Brasil, então entra aqui para São Paulo, aqui o interior de Minas Gerais, pega um pedaço do Tocantins, subindo aqui, ó, faz fronteira aqui com Piauí, ó, Maranhão, com a Mata dos Cocais, puxando um pouquinho aqui interior da Bahia, enfim, pega essa parte central aí do país. É o segundo maior bioma no Brasil, ficando atrás apenas da Amazônia. É um bioma também que sofreu grande impacto ao longo do seu processo histórico, porque é uma região ocupada principalmente pela agropecuária. Dependendo do local do cerrado, você vai ver aqui diversos tipos de vegetação. São subtipos do bioma. Ó. Mais próximo ao rio, as matas ciliares, mata de galeria um pouquinho maior. Aqui ó, o cerradão, mata seca. Isso é bem interessante para mostrar também que a gente não pode classificar o cerrado como se fosse uma coisa só. Na verdade, ele tem diversos tipos de ecossistemas incluídos dentro da sua paisagem, certo? Um outro ponto, esse não tão positivo, é que o Cerrado ele entrou numa lista chamada os hotspots do planeta, que são áreas naturais que perderam boa parte de sua cobertura, ou seja, no geral são lugares naturais ameaçados de sumirem, e o Cerrado, junto com a Mata Atlântica, ele entrou nessa lista dos hotspots, os biomas ameaçados. Isso em função principalmente da agropecuária, que promove um desmatamento, plantação de soja e criação bovina. Coloquei aqui essa imagem de fogo porque tem uma consideração a fazer em relação a isso. É muito comum ocorrer na Caatinga, principalmente nesse período agora, no meio do ano, agosto, setembro, ocorrer incêndios por conta do clima seco. E aí, clima seco, ventos fortes que propagam fogo, embora muitos deles sejam criminosos. Hoje a gente está aqui no dia 12 de setembro, e essa imagem aqui que eu peguei do INPE, uma imagem de satélite, ela é do dia 9 de setembro, para indicar o seguinte, né? Ficou muito falado agora nesse mês de julho as queimadas que ocorreram na Amazônia, então até com comoção internacional. Mas aqui o INPE divulgou os dados dizendo que neste mês de setembro os focos de incêndio que ocorreram na região do Cerrado eles estão maiores do que os focos de incêndio que estão ocorrendo na Amazônia no mês de setembro. Mas aí você quase não ouve falar, obviamente, porque a Amazônia acaba tendo uma comoção internacional e o Cerrado muitas vezes é desconhecido e ignorado. Então é uma pena, mas acontece isso aí muitas vezes após o desmatamento para isso aqui, ó, agropecuária, assim como também é um impacto na Amazônia, é um impacto também na região do Cerrado. O nosso próximo bioma, que fica no sul do Brasil, na verdade não só pega o Brasil, tá notando aqui, ó, pega um pedaço do Rio Grande do Sul, mas ele se estende aqui entre um pedaço do Uruguai, seguindo para a Argentina. São os Pampas, eu nem gosto muito por esse nome aí,
Geralmente eu gosto desse aqui, os Campos Sulinos. Na verdade é uma vegetação nativa, não é fruto de desmatamento, mas embora seja uma área pequena, mas é uma área que tem essa característica, ó, predomínio de espécies herbáceas em áreas planas. A diferença aqui é que a gente tem um clima subtropical, como é o caso do Rio Grande do Sul. Lembrando que o clima subtropical ele tem estações bem definidas e chuvas regulares, que propiciou essa beleza aqui de vegetação. Não é à toa que quando falamos no sul do Brasil a gente lembra logo de churrasco, tchê, né? A pecuária foi muito desenvolvida ali, tá desde dos jesuítas espanhóis que ocuparam a região, e isso por conta dessa sua vocação aí, vocação natural pela grande quantidade de herbáceas. Então ali na região do Rio Grande do Sul, os pampas ou campos sulinos, como queiram. Olha lá. Isso aqui é um problema. Então essa imagem aqui retrata um problema chamado arenização do solo, que é o fato do uso intensivo do solo acaba prejudicando, porque essas gramíneas elas vão sendo retiradas, seja pela pecuária em excesso, então o gado vai tirar a vegetação e aí acaba demorando para crescer, até o pisoteio que promove a compactação do solo, então promovendo aí essas áreas meio que feito se fossem grandes areais. Isso é um problema que tá crescendo na região sul do Brasil, certo? É diferente a arenização de desertificação, mas depois vocês dão um Google aí e pesquisam aí para vocês entenderem a diferença, certo? Ou então me perguntem em sala de aula. Então, o velho problema da região dos campos, ó, queimadas ilegais, geralmente para a abertura de áreas para plantação, plantio de soja. A soja ela está presente em quase todos os biomas brasileiros, crescendo cada vez mais. O Brasil é um grande exportador e isso para alguns pode ser visto de maneira positiva, né? Agro é tech, agro é pop, agro é vida. Mas em compensação, do ponto de vista natural, a soja ela vem travando uma batalha aí com os biomas brasileiros. Infelizmente, em alguns momentos ela vem até ganhando. Ok? Vamos nessa. O próximo bioma, o Pantanal. Acho que todo mundo já ouviu falar, já conhece. Pantanal é esse bioma aqui de transição, onde ele fica aqui, ó. Se você analisar, ele tá perto da Amazônia, perto do Cerrado, perto relativamente dos campos. Então ela acaba abrigando um pouquinho de cada coisa. Então compartilhando aqui com terras paraguaias, bolivianas e com o estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então é uma área complexa, certo? Que envolve aí, você vai encontrar fauna e flora de vários outros biomas. A grande particularidade é que por ser uma área plana e baixa, uma planície, ele sofre grande influência do período das cheias, as cheias do rio Paraguai, devido ao período de chuva, que ocorre geralmente no verão. Então ele acaba inundando essas áreas de planície. Então, pelo terreno ser muito baixo. Isso de certa forma contribuiu para que o Pantanal ele se tornasse uma das áreas brasileiras assim de menor ameaça. Claro que tem ameaças, obviamente, mas por conta do fato das áreas alagarem, né? Então acaba dificultando qualquer outra atividade. Independente da vontade humana, vai acontecer isso em alguns períodos do ano. Em outros períodos ele vai ficar sequinho assim, ó. Esse período agora, o Pantanal tá mais seco, mas aí daqui pro fim do ano começam as chuvas e aí ele alaga novamente. E é essa força da natureza e do homem pantaneiro aí levando o rebanho de um canto para outro. Muito bonito Pantanal. Um sonho de consumo ainda não conheço, mas pretendo aí. Se a minha filhota crescer, fazer uma viagem em família para ir.
certo? Olha aqui, ó. Um outro problema, tá vendo? Desmatamento e áreas de garimpo. O garimpo é um problema muito sério no Pantanal, é histórico, além da pecuária, a diferença é que essa pecuária geralmente ela é itinerante, vai de um lugar para outro, mas o garimpo é um problema seríssimo da região do Pantanal. Se extrai alguns minérios, inclusive ouro, e é escoado para outras regiões e até para fora do Brasil. Então é a ameaça que eu consigo identificar aí para vocês, tá, gente? Outra situação nesse momento agora, ó, foi de ontem isso aqui. As queimadas no Pantanal, elas superaram a comparativa aqui entre o mesmo período do ano passado e esse ano aqui. Chega a ser mais de 300%. Período seco, vento forte, então as queimadas muitas vezes são provocadas e elas se expandem e mais uma vez várias áreas do Pantanal são queimadas, assim como o Cerrado e a Amazônia. Obviamente que algumas são naturais, tá, gente? Certo? Algumas imagens sobre o Pantanal, aqui, esse animal lindo. Tinha que colocar ele aqui nesse slide. Essa linda onça, a onça pintada, um dos animais que está na lista de animais ameaçados em extinção, mas ainda é encontrado, porque é um animal muito territorialista, então se você reduz o habitat dele, ele acaba reduzindo em números, em quantidade de espécies também, ok? Vamos agora falar de uma outra área alagada, só que agora em questão essa área é alagada não pelo rio, também pelo rio, mas basicamente pela influência da maré. São os manguezais, que muitos incluem dentro do bioma Mata Atlântica, por isso que alguns mapas você não vão ver. O manguezal ele é lindo, eu gosto dessa imagem aqui, ó. Ele é lindo porque ele é adaptado ao regime da maré, subindo e descendo. Então a água aqui é salobra, nem é doce nem é salgada, é uma mistura. Quando a maré enche, a fauna marinha entra no manguezal principalmente para reproduzir, se alimentar, e aí torna uma verdadeira maternidade. As plantas elas se adaptam muito bem a esse regime. Como é uma área rica em matéria orgânica, você tem uma grande decomposição ali e aí abaixa a oxigenação dentro das águas devido aos anaeróbios utilizarem boa parte desse oxigênio. Mas aí você tem as plantas se adaptando através das raízes aéreas. Isso aqui é uma fotinha que eu acho bem legal, aqui em Pernambuco, ali para litoral sul de Pernambuco. Então, as plantas que respiram pelas raízes, pneumatóforas, bem interessante. E as halófilas são plantas adaptadas aí a essa salinidade na água. Olha outra espécie não identificada. Adoro essa foto, me lembra a época de faculdade, meus amigos visitando o manguezal. Curtem, não vale fazer meme não, hein? Vem em sexto ano, não vale não. Vamos continuar na costa, no litoral, ó. Bioma costeiro, tem a restinga. Esse bioma que aparece depois do manguezal e antes da Mata Atlântica. Nem todo lugar que aparece. Mas que ficou meio ruim isso aqui. Mas que tem essa vegetação, esse capinzinho aqui de praia adaptado à água extremamente, à areia extremamente salinizada. Então é bem interessante. Bioma de restinga. Às vezes você tá lá, nem é mangue, nem é Mata Atlântica, tá ali na área litorânea. Então é esse bioma. Só pra gente finalizar a nossa aula, daqui ó, biomas que não existem no Brasil. Coloquei alguns, tá, gente? A savana, não com esse nome. A gente tem a nossa savana brasileira, o cerrado. Então, bem diferente da savana africana. Tem algumas semelhanças, mas é bem diferente. Então, incluir com esse nome realmente não aparece no Brasil, certo, gente? Savana em animais de grande porte. Tem uma grande diferença, já que isso não aparece no Brasil, esses animais de grande porte. São climas
Só é um clima tropical também. Mas basicamente esse extrato aí você está vendo gramíneas, algumas arbóreas, vegetação adaptada a duas estações do ano, tropófila. Uma estação seca e outra chuvosa, assim como também é o cerrado. Desertos, tá aqui o mapinha onde estão os desertos. Deserto do Atacama, Saara, Namíbia, Kalahari, os desertos aqui no Oriente Médio, deserto australiano. Mas no Brasil, definitivamente não há um deserto. A Caatinga não é tão seca a ponto de ser chamada de deserto. Deserto também é um bioma, certo, gente? Essa variação grande de temperatura, amplitude térmica, né, que pode chegar até a 50 graus durante o dia, 1 grau à noite. Isso aqui é uma foto interessante, pouca gente sabe, que foi um momento que ocorreu neve no deserto do Saara. Uma massa de ar gelado atingiu a região. Até aconteceu ano passado. Se quiser pesquisar mais sobre isso, tem algumas fotos bem legais. Ok, gente? Então, desertos, realmente, esse bioma não aparece. Ok? Isso aqui é o chamado oásis. Quando o lençol freático consegue chegar até a superfície e aí resulta no aparecimento de vegetação. Ok, gente? Alguns animaizinhos do deserto, não muito amistosos. Adorei esse aqui, lindinho. Tal. Esses dois aqui eu passo longe. Sou muito fã não. Ok? Outro bioma que não tem no Brasil são as florestas temperadas, decídua, que perde as folhas. Então aparece aqui, ó, na Europa, Estados Unidos e Canadá, na região do Japão, regiões de latitude média, de média alta, onde o clima tem clima temperado, estações bem definidas. Então também são constituídos por espécies caducifólias, bem marcadas. Tem uma foto aqui bem interessante, essa daqui. Ele realmente mostra o período da estação do ano, né? No inverno, as plantas sem folhas já começaram a cair no outono, também para diminuir a quantidade de água perdida. Verão e primavera, períodos aí de florada, e aqui manutenção dela verde. Então, floresta temperada. A gente tem algumas espécies de florestas temperadas que foram trazidas para o Brasil. Você vai em São Paulo, como tem uma colônia japonesa enorme, então tem algumas áreas de bosques de cerejeiras, mas definitivamente não é nativa do nosso país, certo, gente? Olha lá, ó, cerejeira, enfim. Outra floresta que não existe no Brasil, essa é considerada a maior floresta do mundo, ou era, a floresta boreal ou taiga. Isso porque ela se estendia aqui, ó, do Alasca, cortando todo o Canadá, pedaços dos Estados Unidos, pegando parte do norte da Europa, se estendendo aqui pela Rússia, pela Sibéria. Então é uma região enorme. Ela é de conífera, como tem um inverno mais rigoroso, aqui já não basta apenas perder folhas. Então ela permanece verdinha aqui, por isso esse nome de conífera, né? Então ela consegue absorver a neve no período de inverno rigoroso e fica assim, né? Olha que bonito, ela não perde folhas porque a folha dela é meio que adaptada. São aciculifoliadas em forma de agulha. E aí ela consegue sobreviver. Vegetação, bioma de altas latitudes, né? Clima frio e intenso. Um pouco da fauna. Mais frio do que a taiga é só essa daqui, ó, a tundra. Vegetação do extremo norte do planeta, onde aqui o inverno é extremamente rigoroso. As baixas temperaturas duram quase que o ano inteiro. E aí o que favorece é o aparecimento de vegetação apenas no período de degelo, onde quando ocorre o degelo, as planícies ficam assim, ó, com musgos e líquens. Olha que bonito. Só no período de degelo, depois isso aí permanece congelado ao longo do ano, certo? Então essa é a tundra. Cuidado para não confundir tundra com taiga. São nomes parecidos, mas é bem diferente. Ok? Olha basicamente a fauna da região da tundra. E é isso, gente. Eu espero que
na próxima sexta-feira, de amanhã, 8, eu esteja aí com vocês. A gente vai revisar isso mais uma vez em sala. Tem algumas atividades que eu deixei para vocês aí, é só estudar e se preparar para esse 10 aí que tá chegando. Certo, gente? Um abraço, fiquem com Deus.